As notícias que vêm de São Paulo, capital, e também de Porto Alegre e de outros lugares, mostram bem o caráter odioso, o caráter rancoroso com que certos governantes lidam com os pobres. Os pobres, da maneira como são enfrentados, com seus problemas desrespeitados, mostra bem o vazio ético, o vazio moral, o vazio humano de certos governantes. Vejam, o seu João Dória, que foi eleito muito mais pela omissão do eleitorado de São Paulo e não pelos eleitores, odeia os pobres. Vejam, ele mandou os bombeiros jogar água nos pobres para acordá-los pela manhã cedo. E agora ele promove a cassação da sopa para os pobres. Em Porto Alegre, o prefeito de lá, também igualmente eleito pela omissão dos eleitores, descomprometidos com o povo, descomprometidos com o passo municipal, com a política municipal, o senhor Nelson Marquesan Júnior fez gozação com os pobres, debochou do frio que eles enfrentam. E eu conheço bem o pai desse seu Nelson Jobim, eleito pela omissão eleitoral em Porto Alegre, por essa campanha que a mídia fez, né, enrolando, manipulando a opinião pública. Eu conheço bem o Nelson Marquesan pai, que faleceu misteriosamente no meio de uma fumaça numa das suas fazendas, no chamado Pantano. O seu Nelson Marquesan era deputado federal, representante apaixonado da ditadura militar, e dizem até que é um apoiador das torturas, sem dúvida um apoiador da antidemocracia, altamente conservador, segundo alguns críticos, inclusive, de posição fascista no mundo, pois o filho não saiu diferente do pai. É como diz o ditado popular, a fruta ruim não cai longe do pé ruim. Não deu outra coisa. O seu Nelson Marquesan Júnior, em Porto Alegre, faz um péssimo governo contra o povo. Olha, a maneira como os governantes tratam os seus pobres fala muito mais deles do que dos pobres. Do seu mau caráter, do seu ódio, das suas discriminações, das exclusões que imprimem em suas políticas assassinas. Esses governantes que participam de um comitê de ocupação dos aparelhos políticos, dos aparelhos de Estado, para tratar dos seus interesses, geralmente cheios de preconceitos, cheios de ódio contra o povo, esses governantes atraem para si o azar de quem atenta contra os pobres, de quem pratica injustiça contra os pobres. Daí eles criam uma cascata no país, na sociedade. Olha, o senhor João Dória, que quer ser presidente do Brasil, um Temer piorado, um Collor de Mello piorado, o senhor João Dória usa a corporação de bombeiros, composta por funcionários públicos, para servir à sociedade paulista, para jogar água no povo. E assim eles fazem. Usam a polícia para bater no povo, usam todos os mecanismos de Estado que deveria ser para proteger o povo, para destruir o povo. E criam, então, assassinos em série. Policial que bate em pobre se torna assassino. Policial que atira em negro e em pobre se torna assassino. Bombeiro, que é também policial, que joga água em pobre, criando gripe, criando pneumonia, criando doenças incuráveis, é assassino. Então, esses governantes criam um assassinato de ódio aos pobres em série. Isso não para mais. Todos esses aparelhos de Estado usados contra os pobres, contra o povo,
são manipulados por pessoas insensíveis. Muitas nasceram dentre os pobres, dentre as favelas, dentre as comunidades mais exploradas, e depois se tornam coxinhas que perseguem os pobres. É essa situação que se cria em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba e em vários outros lugares onde prefeitos, vereadores e ocupantes dos aparelhos de Estado agem para destruir a dignidade das vidas do povo, as vidas especialmente dos mais pobres, que eles mesmos ajudam a gerar. A pobreza não cai do inferno, a pobreza é gerada pelos egoístas que ocupam toda a renda, concentram o capital e não distribuem renda, não distribuem justiça econômica e social para aqueles que eles marginalizam e discriminam. É um alerta para nós. É um alerta. Thomas Hobbes já dizia no século XVII que a população tem o direito de se rebelar contra as leis e contra os governantes. Cuidado, eles estão germinando rebelião. E a rebelião é um direito para expulsar dos aparelhos de Estado aqueles que geram injustiças e discriminações. Saudações críticas a tudo isso, mas saudações abençoadas de fraternidade para aqueles que acordam, se unem e lutam contra estas injustiças, essas discriminações.